Bom dia, hoje o nosso grupo vai fazer uma apresentação sobre o desenvolvimento de 5 questões sobre função afim, progressão aritmética e juros simples. Bom dia. Na primeira questão está escrito o seguinte: de acordo com os conhecimentos desenvolvidos em nossas aulas, crie e resolva dois problemas fazendo uso da função afim e demonstre graficamente quando a função for crescente e decrescente, descrevendo as razões. Número 1. Determine os zeros das funções a seguir. A. f de x igual a 2x menos 4. Letra B. Y igual a menos 3x mais 9. Para iniciarmos as equações, precisamos transformar f de x em zero. Ele é transformado e o restante da equação desce da sua forma original e fica 0 igual a 2x menos 4. Para prosseguirmos, precisamos colocar o 2x para o outro lado, o lado esquerdo, e quando ele muda de lado, ele muda o sinal, e de positivo ele fica para negativo, menos 2x, igual a menos 4. Menos 4 desce da sua forma original. Para prosseguirmos, precisamos multiplicar por um número, e esse número é menos 1. Multiplicando menos 1 por 2, fica 2x positivo. Multiplicando menos 4 por 1, menos 1, fica 4 positivo. O número 2, ele novamente muda de lado, ele vai para o lado direito. Quando ele muda dividindo e fica 4 sobre 2. Dividindo, o resultado fica 2. Na próxima questão, letra B, vemos também que existe o y, e o y da mesma maneira é igual a f de x, e precisamos transformar ele em zero. Transformando, ele desce na sua forma de zero e o restante da equação desce da sua forma original também. Então fica 0 igual a menos 3x mais 9. Prosseguindo, menos 3x passa para o lado esquerdo, mudando o seu sinal. De menos fica positivo. E o número 9 fica da sua forma original. Então fica 3x igual a 9. Para prosseguirmos, 3x vai para a direita, dividindo 9 sobre 3. E o resultado é 3. Número 2. Faça um gráfico para as duas questões e determine se é crescente ou decrescente, descrevendo as razões. Inicialmente, para entendermos o que é um gráfico crescente e decrescente, precisamos compreender que para ser crescente, a letra A tem que ser maior que 0, ou seja, positivo. E para ser decrescente, a letra A tem que ser menor que 0, ou seja, negativo. Bom, na primeira equação, vemos que para chegarmos ao resultado final, temos que fazer a primeira etapa, que é transformar f de x em zero. A equação desce na sua forma original da mesma forma. Precisamos fazer o seguinte: da mesma forma que fizemos na primeira questão, o 2x vai para a esquerda em sua forma negativa, enquanto o menos 4 continua da sua forma original. Precisaremos multiplicar menos 1 vezes menos 2x e menos 4. O resultado é 2x positivo igual a 4 positivo. O 2x vai para a direita, dividindo, e o resultado é 2. E é bem simples. Na parte x do gráfico, ele fica 2,0. E para encontrarmos o lado y do gráfico, o que precisamos fazer? É bem simples. Precisamos ir na letra B e o número que estiver lá será a posição do ponto na coluna y do gráfico, que é o número 4.
Na próxima questão, y também é transformado em zero. Ele desce em zero e a equação desce da sua forma original. Seguindo a equação, menos 3x passa para o lado esquerdo na sua forma positiva e 9 fica na sua forma original, positiva. E simplesmente passamos 3 para o lado direito, ele passa dividindo e fica 9 sobre 3 e o resultado é 3. 3,0 vai ser o ponto onde é marcado no gráfico na coluna X. E da mesma forma da primeira questão que fizemos, para encontrarmos o ponto onde vai ser marcado na coluna Y, é só ir na letra B da questão, que é 9, e esse será o ponto. Então ficou 0,9, onde vai ser o ponto determinado na coluna Y. Questão 2. Em nossas aulas, demonstramos através de alguns exercícios e conceitos possibilidades de, a partir de uma função afim e uma progressão aritmética, gerar uma nova progressão aritmética. Sendo assim, cria uma função afim decrescente e uma progressão aritmética, gerando uma nova progressão aritmética. Observação: essa progressão aritmética de partida deverá conter 6 termos fracionários, atende que não deverá ser exibido na forma decimal. Como podemos ver, de acordo com o pedido do professor, eu apresentei uma função afim decrescente, que é quando uma função tem um número acompanhado da incógnita negativo, e essa função afim decrescente é função de x, que é igual a menos 2x mais 3, e também apresentei uma PA fracionária, que é 12 sobre 30, 4 sobre 5, 24 sobre 20, 64 sobre 40, 10 sobre 5 e 12 sobre 5. Essa PA fracionária é composta por 6 termos, e eu também apresentei a razão da PA para melhor entendimento. Depois, usando a função decrescente que escolhemos, que é função de x, que é igual a menos 2x mais 3, a gente substituiu o x pelos valores da PA. Inicialmente, a gente começa pelo 12 sobre 30, ficando função de 12 sobre 30, que é igual a menos 2 vezes 12 sobre 30 mais 3. Ao fazer o cálculo, a gente obtém o valor de A1, da nova progressão aritmética, e a mesma coisa com os outros elementos da PA inicial. E ao fazer todos os cálculos, obtemos a nova progressão aritmética, resultando em 11 sobre 5, 7 sobre 5, 3 sobre 5, menos 1 sobre 5, menos 1 e menos 9 sobre 5. Bom dia, meu nome é Sabrina e vou explicar sobre o exercício 3, que diz: demonstramos através de alguns exercícios e conceitos em nossas aulas a possibilidade de, a partir de uma função afim e uma progressão aritmética, determinar termos de uma sequência numérica. Sendo assim, prepare 2 situações algébricas e demonstrando a similaridade entre a execução para determinar um termo qualquer, fazendo uso tanto da função afim como da progressão aritmética. A questão diz: construa uma PA de 5 termos em que a soma dos termos é 25 e o produto do primeiro termo pelo terceiro termo é 10. Sabendo disso, podemos dizer que o terceiro termo dessa PA é x. Então temos que o A1 igual a x menos 2r, o A2 é igual a x menos r e o A3 é x, o A4 é x mais r e o A5 é igual a x mais 2r. Cancelando os r's, temos que 5x é igual a 25, já que a soma dos 5 termos é 25. E para descobrir o valor de x, é só resolvermos essa equação do primeiro grau. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividido. 25 dividido por 5 é igual a 5. Com isso, sabemos que o x e o nosso terceiro termo é 5. Para descobrir a razão dessa PA, vamos fazer x menos 2r multiplicado por x igual a 10. Porque a questão nos diz que o produto do A1 pelo A3 é 10. Agora é só substituir os valores. 5 menos 2r multiplicado por 5 igual a 10. Passamos do 5 que está multiplicando para o outro lado dividindo. 5 menos 2r igual a 10 dividido por 5. 5 menos 2r é igual a 2. Com isso, isolamos o 2r e o 2 que era positivo passa para o outro lado negativo. 5 menos 2 igual a 2r. Depois passamos o que estava multiplicando para o outro lado dividindo, ficando 3 dividido por 2, r igual a 1,5.
Agora que sabemos a razão, temos que descobrir o A1 para assim descobrir os outros termos usando a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 multiplicado por R. Então sabemos que A1 é igual a 5 menos 2 multiplicado por 1,5, que é igual a 5 menos 3 igual a 2. O A2 é 2 mais 2 menos 1 multiplicado por 1,5. 2 mais 1,5 igual a 3,5. O A3 nós já sabemos que é 5. O A4 é igual a 2 mais 4 menos 1 multiplicado por 1,5, que é igual a 2 mais 4,5, que é igual a 6,5. O A5 é igual a 2 mais 5 menos 1 multiplicado por 1,5. 2 mais 6 é igual a 8. Agora sabemos que os 5 termos dessa PA são 2, 3,5, 5, 6,5 e 8. Podemos descobrir os 5 termos utilizando da função afim, usando a fórmula f de n é igual a an mais b. Podemos assimilar os termos e assim temos que a é igual a r, a razão, n é igual ao termo qualquer e b é igual a A1 menos r. Sendo assim, só substituímos os valores. F de 2 é igual a 1,5 multiplicado por 2, mais 2 menos 1,5 igual a 3 mais 0,5 igual a 3,5. F de 4 é igual a 1,5 multiplicado por 4 mais 0,5. F de 4 é igual a 6 mais 0,5. F de 4 é igual a 6,5. F de 5 é igual a 1,5 multiplicado por 5 mais 0,5. 7,5 mais 0,5 é igual a F de 5 igual a 8. Com isso, sabemos que podemos usar tanto a fórmula do termo geral, como usar a função afim para descobrirmos os termos de uma progressão aritmética. A questão seguinte nos diz: descubra o 90º termo de uma PA cuja soma é 60 e a razão é equivalente a 15. Então, podemos deduzir que a PA é x menos r, x e x mais r. Sendo assim, sabemos que a soma dos termos é 60. Então, 3x igual a 60. Agora é só resolver a equação de primeiro grau. O 3 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. X igual a 60 dividido por 3. X é igual a 20. Agora, sabemos que o segundo termo dessa PA é 20. Como sabemos o valor de x e o valor da razão, que é 15, podemos apenas substituir os termos e fazer o cálculo. A1 é igual a x menos r igual a 20 menos 15, que é igual a 5. O A2 já sabemos que é 20. E o A3 é igual a x mais r, que é igual a 20 mais 15 igual a 35. A questão nos pede para descobrir o 90º termo, e para descobrir nós vamos usar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado por r. Então fica A90 igual a 5 mais 90 menos 1 multiplicado por 15. A90 é igual a 5 mais 1335. A90 então é igual a 1340. Agora já sabemos que o valor do 90º termo é 1340. Podemos achar o valor do 90º termo utilizando da fórmula da função afim, f de n igual a n mais b. Já sabemos que se assimilarmos os termos, temos que a é igual a r, n igual ao termo qualquer e b é igual a 1 menos r. Então fica f de 90 igual a 15 multiplicado por 90 mais 5 menos 15. F de 90 é igual a 15 multiplicado por 90 mais menos 10. F de 90 é igual a 1350 menos 10. F de 90 é igual a 1340. Com isso, sabemos que podemos usar tanto a fórmula do termo geral, como usar uma função afim para descobrirmos um termo qualquer de uma PA. Bom dia, meu nome é Isaac e eu vou apresentar sobre a questão 4, que diz assim: durante nossas aulas, demonstramos através de alguns exercícios e conceitos a possibilidade de uma função afim, uma progressão aritmética e uma aplicação financeira. Com o uso de capitalização linear,
a possibilidade de calcular os termos de uma sequência e um montante de capitais. Sendo assim, cria uma função afim, uma progressão aritmética e simule uma aplicação com uso de capitalização linear a similaridades existentes através da segunda situação problema. De duas situações problema. Bem, conforme enunciado, é possível estabelecer uma relação entre uma função afim e uma PA e um montante de capitais, assim de criar uma sequência de montantes. A começar pela primeira situação problema ou a primeira aplicação financeira, primeiro devemos estabelecer uma aplicação financeira que pode ser uma aplicação onde o capital seja R$ 1.200, a taxa seja de 2% ao mês e o tempo pode ser de 1 mês. Agora fazemos o cálculo do montante de capitais, onde M é igual a C vezes C mais C vezes a taxa vezes o tempo, onde no final de todo o cálculo teremos um montante de R$ 1.224. Com isso dá para perceber que depositando 1.200 no investimento que dê 2% de taxa ao mês, ao final de um mês teremos um total de R$ 1.224, tendo um lucro de R$ 24. Sabemos que o cálculo para o montante de capitais é igual ao cálculo de uma função afim, como já foi demonstrado nas aulas. Basta substituir os termos, onde o montante será igual a f de x, o c vezes i seria igual a A e o t seria igual a x. O motivo de t ser x é que em ambos os casos os dois são a variável na equação, tornando por isso o c vezes i é o coeficiente A, pois variando o t e o x que se obtém diferentes resultados. Se substituirmos os termos e fizermos o cálculo da função afim, vamos perceber que chegamos ao mesmo valor do cálculo do montante. O f de x seria A vezes x mais B. Se substituirmos, teremos que C vezes I vezes T mais C, e substituindo pelos valores onde C seria 1.200, o I 0,02, onde seria a taxa de 2%, o tempo 1 mês e o C novamente 1.200. No final de todos teremos um valor de R$ 1.224, o mesmo valor. Bem, além de ter uma relação de igualdade com o cálculo do montante, a função afim também tem uma relação com a PA, da mesma forma que o montante, onde é possível criar uma PA utilizando a função afim. Como já comprovamos a igualdade entre o montante e a função afim, vamos utilizar a função afim para demonstrar, já que é mais fácil. Então, sabendo que o capital C seria equivalente ao primeiro termo da PA, A1, pois é o primeiro valor, vamos descobrir os outros valores. No primeiro cálculo, se o tempo for 2 meses, teremos um valor de R$ 1.248 de montante, ou f de x. No terceiro cálculo, 1.272. No segundo cálculo, e no terceiro cálculo teremos um valor de 1.296. Agora, se organizarmos todos os valores em uma sequência, teremos todas as propriedades de uma PA, sendo a sequência de 1.200, 1.224, 1.248, 1.272 e 1.296. A primeira propriedade é que segue uma ordem, nesse caso a ordem é crescente. A segunda propriedade é que possui uma razão, sendo que a razão, se subtrairmos o segundo termo, que é 1.224, pelo primeiro termo, que é 1.200, teremos 24, e essa seria a razão.
E o terceiro termo é que possui o primeiro termo, que é necessário para começar a criar uma PA. Nesse caso, 1.200, que é o equivalente ao capital. Agora, para fazer a prova real, para demonstrar que realmente é possível ter uma relação de igualdade entre as funções afins para calcular o termo de uma PA e de tabela com montante, vamos utilizar a fórmula do termo geral. Assim, nesse caso, vamos usar como exemplo o terceiro termo, que seria 1.248. Como é possível ver no cálculo, utilizando a fórmula do termo geral, o terceiro termo cria 1.248, o mesmo resultado utilizado quando calculamos com a função afim. Vemos então que existe uma relação de igualdade entre os três. A aplicação financeira utiliza como fórmula para calcular os rendimentos o cálculo do montante. O cálculo do montante da função afim possui uma relação de igualdade se variarmos o tempo ou x, que é a variável nas duas equações. Teremos uma sequência que atende todas as propriedades de uma PA, que pode ser confirmado utilizando o cálculo do termo geral da PA. Nesse caso, a PA era crescente. Podemos assim então concluir que a função afim, o cálculo do montante e uma PA são a mesma coisa, desde que a aplicação financeira seja baseada em juros simples. Agora vamos repetir para mostrar mais uma vez. Primeiramente, vamos definir a aplicação financeira, cujo o capital é de R$300, a taxa é de 5% ao mês e o tempo é 1 mês. Agora fazemos o cálculo do montante para saber o dinheiro conseguido no tempo determinado, que seria 1 mês, tendo assim como resultado 315 conseguido em 1 mês nessa aplicação financeira. E agora vamos verificar a igualdade entre a função afim e o cálculo do montante. Se fizermos o mesmo cálculo apenas substituindo valores, vamos ter o mesmo resultado, que é 315. Então, seguimos fazendo os cálculos e mudando a variável, que é o x, e o tempo, para conseguir os outros termos da PA. No primeiro cálculo, o valor é de 330. No segundo cálculo é de 345. No terceiro cálculo é de 360. Então, organizamos todos os termos em uma sequência que atende todos os termos, as propriedades de uma PA, e calculamos o termo geral da PA como forma de confirmar a relação de igualdade. Nesse caso, utilizamos como exemplo o quinto termo e fazemos o cálculo do termo geral da PA, termos como resultado 360, o mesmo resultado de quando calculamos utilizando a função afim. Olá, pessoal! Em nossas aulas de matemática financeira, trabalhamos e demonstramos diversos exemplos do uso de capitalização linear, também conhecida como juros simples. No exercício 5, ele pede que preparemos e resolvemos 2 problemas comerciais fazendo uso das possíveis possibilidades comentadas em aulas. Então vamos lá. Situação 1. Samantha se enganou e deixou o boleto da conta de luz vencer. A conta estava 16 dias atrasada e a luz foi cortada. O valor era de R$250. Devido ao atraso, agora ela terá que pagar 1% de juros. Qual será o valor que Samantha terá que pagar para ter sua energia de volta? Bom, para saber o valor que ela terá que pagar, temos que fazer uma fórmula de juros e uma fórmula de montante. Inicialmente, fazemos a fórmula de juros, que consiste em capital, que nessa situação é R$250, vezes a taxa, que nessa situação é o 1%, vezes o tempo de atraso, que são os 16 dias.
o valor dessa multiplicação será 41,6, ou seja, R$41,6 de juros. Após isso, fazemos a fórmula de montante, que consiste em capital mais juros, R$250 mais R$41,6, que acabamos de descobrir. Então, o resultado será 301,6. Então, o valor que Samantha deverá pagar para ter sua energia de volta é R$301,6. Situação 2. Isabela está abrindo uma confeitaria e pegou um empréstimo no banco no valor de R$10.000. O banco deu a ela o prazo de 2 anos para pagar sua dívida com juros simples de 5%. Qual será o valor que Isabela deverá pagar ao banco ao final do prazo estipulado? Bom, para saber o valor que Isabela deverá pagar ao banco no final do prazo, faremos a fórmula de juros simples e a fórmula de montante novamente. Inicialmente, começamos com a fórmula de juros, porque precisamos saber quanto de juros ela deverá pagar, né? Então, será o capital de R$10.000 vezes a taxa de 5% vezes o prazo, que é de 2 anos. Mas para conta, para fórmula, ela se transforma em meses, ou seja, 24 meses. O resultado será R$12.000. Ou seja, R$12.000 de juros. Após isso, fazemos a fórmula de montante, que é o capital mais os juros, R$10.000 mais R$12.000, que dará R$22.000. Então, Isabela terá que pagar ao banco R$22.000 no final do prazo.